Depois do fim do Big Brother, você sabe qual é o programa que mais bate recorde de audiência na televisão brasileira? Qual é o programa que bate mais recorde de acessos na internet, que mais repercute nas redes sociais? Nesse vídeo eu vou contar para vocês por que a CPI da pandemia é um fenômeno de audiência no Brasil. Até janeiro. Claro. Sabe o que eu estou fazendo aqui? É um hábito que eu criei logo que a CPI da pandemia começou e passou a ser, desde o seu início, transmitida pela TV Senado. Eu estou assistindo às sessões. Enquanto eu trabalho, produzo minhas coisas, eu deixo sempre um celular ou um notebook aberto assistindo às sessões da CPI da pandemia. E eu sempre achei que eu fizesse isso porque eu tenho uma obrigação até profissional em fazer isso. Mas eu fui logo notando desde o início que existiam muitas pessoas, muita gente mesmo, assistindo a TV Senado. Eu costumo assistir a TV Senado e muitas vezes eu assisto uma sessão, mesmo TV Câmara também, que dá lá 500 pessoas, 300 pessoas, 800 pessoas assistindo. E enquanto eu gravo esse vídeo aqui para vocês, hoje, dia 27 de maio, nesse momento tem mais de quase 41 mil pessoas assistindo ao vivo a sessão da CPI. Se nós juntarmos os sites e os outros canais de YouTube que transmitem ao vivo essas sessões, nós vamos para centenas de milhares de pessoas. E agora, o objetivo desse vídeo é explicar por que esse fenômeno acontece. Um pouco mais do ponto de vista da ciência política. A ideia aqui, gente, mais uma vez, lembrando, esse é um canal de educação política, não é de lacração ou doutrinamento político, né? Então eu quero ajudá-los, mesmo que vocês buscarem outros canais, serem assinantes de outras fontes, buscar fundamentar algumas coisas para o melhor desenvolvimento do pensamento político de vocês e da formação de todos vocês, tá certo? Bem, então vamos lá, nesse aspecto da CPI da pandemia, que é o nome da CPI da pandemia, esse fenômeno já vem sendo, como eu já disse, desde o início da CPI, vem sendo analisado e registrado, né? Existem algumas razões, alguns fatores que fazem com que determinados temas chamem mais atenção e outros menos atenção. No meu ponto de vista, nós temos algumas características. Primeiro, vamos lá, o tema. O tema é um tema fácil de ser compreendido por todos. Por quê? Porque é um tema que afeta diretamente a todas as pessoas. É muito diferente você ter uma sessão que vai deliberar sobre a reforma tributária e uma sessão que vai deliberar sobre quem serão os próximos convocados da CPI da pandemia. Então, a facilidade, a compreensão do entendimento, isso ajuda para o aumento dessa audiência. Outra coisa que ajuda, além da relevância do assunto, do impacto do assunto e da facilidade do assunto, né? Eu foquei mais na facilidade, mas óbvio, é um assunto relevante e impactante para todos, são os personagens. Eu sempre falo aqui, já falei em outros vídeos, sobre a teatralização da política, né? Existem grandes oradores na política, grandes políticos que são excelentes oradores, que são pessoas que sabem exatamente como colocar a voz, como impostar a sua voz, como colocar as palavras, como construir as frases. E ao longo da nossa história, nós tivemos muitos e muitos desses grandes oradores na política. Especificamente, na CPI da pandemia, nós não temos necessariamente grandes oradores. Aliás, é uma característica dessa CPI, digamos, a baixa qualidade dos senadores que fazem parte do quadro da CPI. E você identifica a baixa qualidade até mesmo pela capacidade e clareza de fazerem as perguntas, as indagações, de construir uma linha lógica e temporal para quem está assistindo e para a própria investigação sobre o tema. Então, os senadores, de modo geral, têm deixado a desejar. Mas isso não significa que não tenhamos
excelentes personagens. E os personagens também são os depoentes, né? Então são pessoas que foram muito relevantes para contribuir, contribuir no processo de combate à Covid-19, ou aqueles muito relevantes para contribuir para o processo de aumento da mortalidade, de maior dificuldade de combater a Covid-19. Então, dentro desse palco, como é do gosto do brasileiro, existe sempre ali o bem e o mal, os antagonistas, né? Os dois lados da moeda, digamos assim, debatendo, combatendo pelas palavras, às vezes com gritos e grosserias, né? Que não nos interessa muito isso, e isso traz uma certa, um certo interesse maior nesses personagens, né? E tem um outro aspecto muito importante, que é o seguinte: eu vou fazer um retorno na história e lembrá-lo sobre o caso do Mensalão. O Mensalão era um tema que já vinha sendo investigado lá em 2004, 2005, já existiam jornalistas olhando aquilo, algumas pessoas investigando e tentando entender o que estava acontecendo no Congresso, lá no governo Lula, e o tema Mensalão já existia, já havia, ele foi, digamos, esquentando esse tema, mas não havia um clamor popular e não havia uma participação das pessoas em relação àquele tema. E por quê? Porque era de fato um tema um pouco complexo de ser compreendido, porque era uma, digamos, estratégia, né, nova de relacionamento com o Congresso, né, de relacionamento do Poder Executivo com o Legislativo, e as pessoas tinham alguma dificuldade. E quando que foi que o Mensalão caiu na boca do povo, né? Foi quando, em 2005, num aeroporto, se eu não estiver enganado, me desculpe, tá? No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o José Adalberto Vieira, que era assessor do deputado federal José Guimarães, do PT, foi preso com $100 mil na cueca. E $100 mil na cueca gerou um impacto na opinião pública e nas pessoas, inicialmente até por uma questão mais cômica da situação, né? E depois as pessoas... e por que onde estava a comicidade da história, né? Como que uma pessoa carrega $100 mil na cueca, né? Então isso chamou muito a atenção da opinião pública, chamou a atenção da massa e virou o assunto da moda, o assunto mais comentado, e com isso fez com que o Mensalão passasse a ser compreendido de uma outra maneira, e os resultados todos nós sabemos também. Então, esse outro aspecto ele é muito importante, né? O envolvimento das pessoas aparece quando elas são tocadas de alguma forma, seja nesse caso do assessor do deputado José Guimarães, preso com dólares na cueca, e que tem, como eu já disse, um certo impacto inicialmente cômico, né? Apesar do assunto não ter graça nenhuma, mas o impacto foi cômico, seja pelo impacto da dor, do desespero e do medo que as pessoas têm em relação à Covid. Então, essa capacidade de envolver as pessoas depende, finalizando, de um impacto importante na vida das pessoas, um tema de fato relevante, um assunto que seja compreensível, que não seja muito técnico, e que tenha bons personagens nessa história, tá? Eu não estou falando bons sobre bem ou mal, estou me referindo a personagens que transformam uma história que pode ser dramática em uma situação quase que novelesca, né? Porque nós vivemos hoje essa situação na política, os dois polos, os dois extremos lutando entre si, muita gente ali no meio olhando para os lados sem saber muito bem para onde ir e o que pensar, né? E como agir.
e o caos instalado com essa questão especificamente da pandemia, e isso porque não é o objetivo do vídeo, não estamos falando das outras questões que nós temos aí. Tá certo, gente? Então, eu espero que a gente possa compreender que neste momento essas características transformam a CPI da pandemia num marco da audiência na internet e na televisão brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, por favor, se inscreva no canal e nós vamos falar no próximo vídeo sobre a questão das mentiras e da manipulação da opinião pública, sempre com o viés da pesquisa da teoria política. Tá bom? Obrigado, até mais, tchau.